Olá, irmã Neide, boa noite. Tudo bem com vocês aí na casa de vocês? Boa noite, irmã Terezinha. Todo mundo aí em casa? Irmão Valdir? Tudo bem com ele? Trabalhando? Muito bem, irmãos, irmãs. Nós vamos continuar de alguma maneira diferente, né? Algumas coisas nós estamos mudando na nossa igreja. E uma das coisas que vocês vão ter acesso daqui para frente, irmãos, é que na segunda-feira, aquele irmão que não conseguiu ir no pequeno grupo na sua semana, e aqueles irmãs que têm mais dificuldade, né, de poderem participar dos pequenos grupos da igreja. Então, aqueles que não participaram durante a semana, a gente vai ter essa oportunidade sempre na segunda-feira de fazer o assunto que passou, né? E semana passada nós começamos a estudar santificação, tá? Então, são quatro ou cinco partes que está dividido esse assunto, porque ele é um assunto bastante extenso, bem interessante. Olá, irmão Fábio. Fábio, como é que você está em relação à dengue? Você está indo bem, meu irmão? Qualquer coisa, manda uma mensagem para nós, tá? Então, hoje nós vamos com a primeira parte falando sobre santidade, né? No decorrer, que nem eu falei para os irmãos, mais para frente, quem sabe nós fazemos essa live, né? Esse pequeno grupo virtual. Podemos fazer ele no YouTube, podemos ter alguns incrementos que ainda estamos aprendendo a usar a tecnologia, né? Então vamos fechar os olhos neste momento e vamos orar a Deus para que Deus nos abençoe nesses minutos, nesses instantes que nós estivermos juntos aqui. Pai Celestial, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por tudo que o Senhor Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, dos meus irmãos. Ó Senhor Deus, que Teu Santo Espírito possa, nesse momento, trabalhar na minha vida e na vida de cada um que estiver ouvindo ou que vai ouvir mais tarde esse vídeo, que realmente esse texto, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, possa impactar as nossas vidas, possamos entender a Tua palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Santificação. Esse é o assunto que nós começamos a estudar essa semana. Nós estamos praticamente terminando os 5 elementos necessários à salvação e nós vamos trabalhar agora santificação e depois glorificação. Irmãos, o que é santificação? O que seria santificação? Então, santificação, irmãos, é um processo progressivo e contínuo
operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, daquele que foi convertido, daquele que foi salvo, que foi justificado. No processo da santificação, o cristão ele é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão, conforme a vontade do Senhor. Assim, também a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. Palavra santo é separado, né? Nós que fomos salvos por Cristo, então somos as pessoas, somos o povo de Deus que Deus separou para Ele. Mas para que nós chegamos à santidade, nós passamos por um processo de santificação, irmãos. E esse é um processo, o próprio nome já diz, é um processo. Então ele não pode parar ou estagnar na nossa vida. Ele pode andar um pouco mais rápido, andar um pouco mais devagar, mas a santificação, se ela para na vida de um cristão, de um crente, tem alguma coisa muito errada em nossa vida. Porque nós precisamos, cada dia, nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Irmã Gislaine entrou, irmão André também, irmão Valdir agora entrou também. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem, através da santificação, o nosso ser ele vai sendo mudado gradualmente. Desse modo, irmãos, é que nós somos habilitados a resistir aos hábitos e práticas pecaminosas da nossa carne. E dessa maneira nós buscamos todo dia um modo de vida um pouquinho mais semelhante a Cristo Jesus. Então isso é santificação. Agora, o que significa santificação ou santidade? Palavras como santificação, irmãos, santificar e santidade derivam do vocabulário latino santus ou santo. Por sua vez, esse vocábulo geralmente traduz o termo hebraico opadash, separado, consagrado, e o termo grego agiasmos, consagração e purificação. O termo hebraico utilizado no Antigo Testamento, aparecendo também como substantivo e adjetivo, acredita-se que esse termo seja derivado de uma raiz hebraica que significa separar, cortar. Tá? Então, santificação, santidade é separar. Somos cortados, né? Desse mundo, do reino das trevas, e somos, então, separados para o reino de luz. Alguns também sugerem que existe um outro aspecto no significado dessa raiz que transmite o sentido de brilhar, né? Então, se isso estiver certo, nós precisamos cada vez brilhar mais. Cada vez precisamos mostrar mais a luz de Jesus para esse mundo. Este é o processo, então, da santificação em nossas vidas. Já o substantivo grego agiasmos e o verbo hagiazo são os mais utilizados no Novo Testamento para se referir à santificação e santidade. Eles derivam do termo hagios, que também transmite a ideia de separação e consagração, assim como o termo hebraico empregado no Antigo Testamento.
Então, se nós, no momento em que nós somos salvos por Cristo, que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, em que nós somos regenerados, que nós já estudamos, que nós nos convertemos, que nós somos justificados por Deus, então a partir deste momento começa um processo de santificação, um processo de eu me revestir das características de Cristo, né? E isso eu não consigo fazer assim num estralar de dedo, né? Aceitei Jesus, agora eu conheço tudo da Bíblia, agora eu sou perfeito, agora eu faço tudo de forma correta. Não vai acontecer em nossas vidas, até porque somos muito fracos, né? Nós vamos tropeçar nesse caminho que nós estivermos andando. Mas até o tropeçar, o falhar, o pecar, ele faz parte desse processo de santificação. Eu estava falando lá na casa do Nico, eu vi que o Nico entrou no nosso grupo aqui agora, que muitas vezes a gente pensa assim, pastor, como é que eu faço então? Quando que eu me santifico? Quando que isso acontece? Quando eu estou lendo a palavra de Deus? Quando eu estou orando? Também. Quando eu estou obedecendo a palavra de Deus? Também. Mas, irmãos, irmãs, nós precisamos entender assim, verdadeiramente, quando que nós nos santificamos? É no momento, irmãos, em que nós nos deparamos com o pecado e nos desviamos dele. Vocês entenderam? Surgiu a possibilidade de cometer o pecado. Ele estava diante de mim. E eu me desviei dele e fui para longe do pecado. Eu indo para longe do pecado, eu estou indo para perto de Deus. Então, no momento em que eu deixo de pecar, eu estou me santificando. Eu estou me separando das coisas mundanas e estou me aproximando das coisas de Deus. E isso talvez são momentos que eu nem perceba, porque o inimigo pode me dar oportunidades de pecar, de falar mentiras, de falar palavras torpes, de xingar, e eu simplesmente, ele pode me dar essa oportunidade, mas eu não vou me apropriar dessa possibilidade de pecar. Então, nesse momento, eu estou me santificando, eu estou recuando, eu estou dizendo não para o pecado, e quando eu digo não para o pecado, é porque eu estou dizendo, Deus, eu estou te obedecendo, Deus, eu estou indo para mais perto de ti. Então, quando nós deixamos de pecar, estamos nos santificando, tá? Muito bem. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. O meu estudo de hoje que eu separei, nós vamos ler só um versículo. Ele está lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. Então, segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Vocês estão vendo? Sem santificação ninguém verá ao Senhor. A palavra aqui não está dizendo quem não for santo, perfeito, que não vai ver o Senhor, mas quem não está no caminho da santificação. Então, isso é inerente do crente se santificar, do cristão. Eu não posso ser cristão, ser filho de Deus, ser salvo, ter o Espírito Santo morando dentro de mim, sem estar me santificando.
é algo natural. Claro, como eu falei antes para os irmãos, alguns irmãos podem talvez acelerar mais esse processo, outros talvez façam ele mais lento. O próprio cair, ele faz parte do meu processo de santificação. Porque se eu sou crente, se eu sou salvo, se eu pertenço a Jesus Cristo, o que vai acontecer? Se eu pecar, imediatamente o Espírito Santo vai fazer com que a minha consciência me acuse e eu peça perdão para Deus, primeiro me arrependa e peça perdão para Deus, automaticamente eu estarei andando no processo. Agora, quem não for de Cristo, quem não for salvo, vai cair, vai pecar e simplesmente vai ignorar isso. Mas o salvo, o filho de Deus, o cristão, não tem como acontecer isso dele pecar e pronto, cheguei até aqui, agora daqui eu não vou mais para frente, né? Então, a santificação, ela é inerente, ela faz parte do processo, porque é através da santificação que eu consigo intimidade com Deus. Quanto mais separado do pecado, quanto mais separado do mundo, mais perto de Deus, mais santo. Ou seja, o processo de santificação está acontecendo na minha vida. Os conceitos acerca da santificação, irmãos. Ao longo da história da igreja, muito já foi discutido sobre o conceito de justificação segundo a Bíblia, especialmente durante e após a Reforma Protestante. Algumas linhas teológicas afirmam que a santificação ocorre de uma única vez, especialmente por meio do sacramento do batismo. Então vamos cuidar, tá? Tem igrejas, tem religiões, tem denominações que pregam que no momento que você se batiza, você automaticamente está santificado. Ou seja, por causa disso, você está santificado. Outros insistem em confundir a santificação com a regeneração e a própria justificação. Por isso que nós estamos estudando, irmãos. Tá? Já estamos aí há 3 meses estudando regeneração, arrependimento, justificação. E agora estamos na santificação. Há também aqueles que defendem o perfeccionismo na santificação. Essas pessoas entendem que o cristão pode chegar, ainda nessa vida terrena, a um estado de plena santificação que se traduz em algum tipo de perfeição onde ele não pecará mais. Tá? E pasme, irmãos, existem igrejas evangélicas bem tradicionais, muitas vezes próximas de nós, que creem nisso, que crente não peca mais depois que aceita Jesus. Então, essas heresias, esses falsos ensinamentos, muitas vezes estão muito mais próximos do que nós podemos imaginar. Contudo, o ensino que mais se mostra fiel às Escrituras é aquele adotado pelos reformadores. Nele, a santificação é vista como um processo progressivo e inacabado nesta vida terrena. Dentro desse conceito, a santificação, então, pode ser entendida em 3 aspectos, né? Então, nós entendemos a santificação como um processo. Eu não posso entender que eu não peco, porque lá em 1 João, a palavra de Deus diz, se alguém disser que não tem pecado, já pecou. Tá? Então, temos algumas pessoas novas na igreja aí.
Temos o Nico e a Dênia, por exemplo, que eu estou vendo que entraram no grupo. Talvez eu ainda não tenha falado isso lá na casa de vocês. Se a gente pega um texto fora do contexto da Bíblia, a gente acaba criando uma heresia. O que é uma heresia? Um falso ensinamento. Então eu não posso pegar um versículo e tirar ele fora do contexto, porque aí eu posso ensinar algo que não está na Bíblia. Na verdade, nós até falamos um pouquinho isso no estudo na casa de vocês na quinta-feira, né? Porque aqui diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor, né? Então, a gente até brincou, né? Acho que lá na casa de vocês, quando a gente falou assim, se aqui o texto está ensinando seguir a paz com todos, ou seja, a gente pode pegar esse versículo e ver como que ele está entrelaçado com aquilo que Jesus ensinou, quando ele fala assim: amarás o teu Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, seguir a paz com todos. Então, o versículo, ele se encaixa nisso, né? Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Então, como é que eu vou amar o próximo se eu não tiver paz com o próximo? Então, isso faz parte. Então, a Bíblia sempre tem que estar entrelaçada. Ela não tem um texto fora do contexto. Então, vamos lá. Já estamos na parte final, já, irmãos. 3 aspectos. O primeiro é o posicional, onde aquele que foi regenerado e justificado é visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. Isso significa que ocorre uma separação instantânea e definitiva. Neste sentido, os cristãos são descritos na Bíblia como santos e perfeitos, mas isso não significa que eles estejam imunes ao pecado, tá? Então, essa verdade revela a santificação como um processo longo e inacabado durante toda a sua vida. Então, nós somos santos e perfeitos em Cristo Jesus. Tá? Vamos lá, vamos tentar entender de novo isso. Nós fomos salvos, né? O sangue de Cristo nos cobriu, nos lavou de todos os nossos pecados, né? Por isso, ele nos deu gratuitamente o dom da vida, a salvação. Então, nesse sentido, em Cristo Jesus, realmente, nós somos santos e perfeitos para Deus, tá? Né? Porque Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, o Cristo que está dentro de mim, ele realmente, ele não comete pecado. Ele é santo e ele é perfeito. Então, na posição diante de Deus, nós somos santos, nós somos perfeitos. Agora vamos ver um outro aspecto, o aspecto experimental. A santificação, que tem seu início com a regeneração, que nós estudamos, né? Quando nós nos regeneramos, né? Fomos regenerados por Deus. Aí começou o processo de santificação. Ok? Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Então, nesse momento começou, no início com a regeneração, encontra sua base judicial na justificação. Desenvolve-se como um processo gradual durante toda a vida cristã. Então, eu vou experimentando cada vez mais de Cristo. Lembra quando eu já sempre faço aquele comentário?
Se você pegar alguma coisa, por exemplo, isso aqui é branco. Não tem nada preto aqui. Agora, se eu pegar esse branco e começar a aproximar de uma luz, eu vou começar a enxergar pontinhos pretos, escuros, manchas. Certo? Então, assim é a minha vida. Ok? Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo da luz, mais coisas eu vou perceber que eu preciso mudar na minha vida para que eu seja mais e mais parecido com Cristo. E esse é um processo que só vai terminar quando Jesus ou vai nos chamar para a eternidade, ou quando nós, então, a igreja for buscar, quando Jesus buscar a igreja, tá? Então, esse é o processo da santificação. Quando nós iniciamos a vida cristã, nós começamos a mudar algumas coisas na vida, e vai ser natural. Algumas coisas que nós fazíamos, nós vamos deixar de fazer. E cada dia nós vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos conversando com os irmãos, nós vamos orando, nós vamos fazer jejum, nós vamos na igreja, nós vamos conversar com o pastor. Automaticamente nós vamos começar a cada vez ter mais conhecimento. E conforme esse conhecimento vai chegando e o Espírito Santo que está dentro de nós vai nos mostrando, opa, aqui eu preciso mudar. E vai chegar um dia, irmãos, que quando aquela passagem de Tiago, quando ele diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E quantas vezes, por dia, por semana, nós temos a oportunidade de fazer coisas boas, fazer o bem, atender à vontade de Deus, e nós nem passa pela nossa mente de fazer alguma coisa para Deus. Então esse é o processo da santificação. Cada vez nós vamos chegando mais perto. Para mim, por exemplo, eu assumi um compromisso, Deus colocou no meu coração, começar um pequeno grupo multiplicador virtual. Vamos começar aqui no Face, depois nós vamos ver como é que nós vamos trabalhar essa ideia. Se foi Deus, se foi o Espírito Santo que colocou isso no meu coração, e se eu ignorar isso e não fizesse isso que nós estamos fazendo, vocês conseguem entender isso? Por que é pecado? Porque o Espírito Santo me colocou isso dentro do meu coração. Essa é a vontade que Deus tem de que eu falo do amor de Deus para para vocês. Então, se eu desobedeço, eu cometo um pecado. Para vocês que estão me ouvindo, talvez possam pensar assim, mas esse pastor Luiz é maluco. Isso não é pecado, né? Você deixar de fazer alguma coisa que Deus coloca no seu coração. Então, conforme nós vamos nos aproximando de Deus, no começo, pecado é adulterar, roubar, matar, né? Depois, conforme a gente vai se aproximando de Deus, aí outras coisas começam a nortear. Opa, falar mentira, dependendo o que meu olho vê lá no computador, lá no celular, opa, então vai mudando, opa, isso aqui já não presta mais para mim. Vocês estão entendendo? E assim é o processo da santificação. E aí eu vou tirando essas coisas. E conforme eu vou tirando essas coisas, tirando o pecado da minha vida, eu vou me aproximando de Deus. E diariamente, quando eu me desvio do pecado, eu estou
me aproximando de Deus. Seja bem-vinda aí, Guiomar, seja bem-vinda, Selmira também. Já estamos acabando, mas depois vocês podem assistir todo o estudo. E o último dos 3 aspectos da santificação é o final. A santificação só alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida e nós formos redimidos. Lembra quando o apóstolo Paulo coloca lá no livro de Coríntios uma passagem maravilhosa, quando ele diz assim: então vai chegar, quando nós chegarmos no céu, nós vamos tirar o que é corruptível, que nós ainda somos salvos, mas ainda estamos dentro de um corpo corruptível pelo pecado, e nós vamos, naquele dia em que nós formos para o céu, nós vamos então ter um corpo incorruptível, onde o pecado não vai ter mais ação. Então esse vai ser o final do nosso processo de santificação. E não adianta alguém querer especular que existe uma forma, outra maneira, como o ser humano faz, né? Eu vou ser um monge, eu vou ser um eremita, eu vou ficar só na presença de Deus, eu vou fazer isso, eu vou vender tudo e vou dar para os pobres. Nada disso vai fazer com que nós cheguemos à perfeição. Nós só vamos chegar à santidade perfeita diante de Deus no dia em que for tirado esse corpo corruptível e formos então ter o nosso corpo incorruptível. E daí sim, esse corpo incorruptível lá no céu, conforme o apóstolo Paulo fala, nós vamos ter acesso a sons que nunca ouvimos. Eu tenho passarinhos aqui em casa, agora o Bart está dormindo ali. Eles têm cantos, tem coisas bonitas que eles fazem, né? Mas você já pensou, irmão, irmã, Deus está dizendo para você que se você chegar lá no céu, Deus preparou coisas que teu olho nunca viu. O teu não, nenhum olho nunca viu, nenhum ouvido nunca ouviu. Só quem vai ver, só quem vai ouvir é quem vai para o céu. O restante da humanidade não vai chegar nem a ouvir e nem a ver. Então, o final, a linha de chegada da santificação é quando vai ser removido, então, essa natureza velha. E isso acontecerá, sabe quando que vai acontecer isso? Na glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo. Deus deu tantos privilégios para nós, tantas coisas imerecidas que Deus fez por nós, que Cristo fez por nós. Deus, quando nós chegarmos no céu, irmão, você já pensou nisso? Nós chegarmos no céu, Deus vai nos dar um corpo glorificado, conforme o corpo de Cristo. Que privilégio, que Deus maravilhoso que nós temos, que Salvador maravilhoso que nós temos. Então essa, irmãos, é a primeira parte que nós estamos falando sobre santificação. Agora temos um grupo maior de irmãos, de amigos aqui. Vocês vão me encontrar, então, toda segunda-feira. Pode acontecer alguma mudança, mas se não, nas segundas-feiras, às 8 horas, eu sempre vou estar fazendo esse estudo, que é o mesmo estudo que os pequenos grupos multiplicadores da nossa igreja fazem. Nós temos pequeno grupo na quarta, na igreja, na quinta, na casa do irmão Nico, na sexta, na casa do pastor, não está tendo, mas já vai voltar. Temos sábado na casa da Paula, temos sábados os jovens. Então,
e vamos ainda estar começando novos pequenos grupos. Aí, se você não conseguiu ir durante a semana no seu pequeno grupo, na segunda você pode assistir. Ou se você é impedido de assistir, de ir a algum pequeno grupo da igreja, você pode, então, vir aqui na segunda-feira. Depois eu quero aperfeiçoar essa plataforma, não sei se eu vou usar, então, o YouTube ou alguma outra maneira. Mas a ideia é deixar sempre os estudos aqui gravados para que toda semana vocês possam acompanhar. Irmãos, nós começamos santificação hoje, são a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Nós vamos estudar durante um mês santificação. Que vocês possam verdadeiramente ter entendido hoje o que é santificação, como que acontece esse processo de santificação e qual que verdadeiramente é a santificação, como que ela acontece, isso baseado na palavra de Deus. Se você depois quiser deixar perguntas aqui no Face para mim, ou de alguma outra maneira, alguma coisa que você não tenha compreendido, se quiser entrar em contato comigo, você também pode fazer isso. Boa noite, irmã Márcia, tá? Seja bem-vinda. Estamos encerrando, mas assista todo o vídeo. Você que chegou depois, assista todo esse estudo bíblico. Vamos orar nesse momento, tá? Se vocês quiserem, quiserem também pedir orações, vocês vão passando aqui no Face da igreja por enquanto, tá bom? Eu ainda sou bem devagar nessa questão de tecnologia, mas queremos aperfeiçoar e para que nós possamos ter comunhão sempre aí na segunda-feira, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por esse momento que nós passamos juntos aqui, Senhor Deus, pelos irmãos, pelas irmãs que acessaram esse vídeo, esse estudo, Senhor Deus, e que verdadeiramente nós possamos entender esse processo, Senhor Deus, de santificação na vida do cristão, Senhor Deus, para que nós, dessa maneira, possamos te servir melhor, Senhor, e para que nós possamos entender, Senhor, que verdadeiramente o Senhor quer que nós nos desviemos do pecado, Senhor, e nos aproximemos de Ti, para termos intimidade, Senhor. Pois a intimidade contigo, Senhor, é que vai nos trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, Senhor. Ó Pai Celestial, abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, abençoe cada um que vai assistir esse vídeo, Senhor. Que esse momento que nós estamos juntos aqui possam ser momentos na Tua presença e possam ser momentos e estudos que possam atingir corações e transformar vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.